Minha saudação em nome de Jesus, desejando que as bênçãos de Deus vos alcancem neste momento. Estamos na lição de número 3 da nossa revista, que é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal, através da Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. Esta lição de número 3 tem como título Sair das Quatro Paredes. Não esqueçamos que estamos versando sobre evangelismo e discipulado. Quando falamos nisso, nós logo pensamos em um planejamento de evangelismo para sair das quatro paredes. Mas precisamos meditar em alguns motivos essenciais para que isto venha acontecer. Porque o texto da palavra de Deus, ele é muito claro. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É muito claro que o Senhor nos impulsiona a ir, a sair da fortaleza, a invadir o campo de batalha. Naturalmente que dentro da fortaleza sempre será mais seguro, sempre será mais confortável. Ali é o lugar onde habita a presença de Deus. E quando sairmos para o campo de batalha, iremos em um terreno do inimigo, onde ele trabalha constantemente para manter as vidas presas, algemadas ao pecado. E nós precisamos ver de uma forma muito clara que a ordem de Jesus não foi trazei os pecadores a vós, trazei os pecadores para a igreja. Não. A ordem de Jesus foi muito diferente. Ide a eles. Ide por todo o mundo. Ide ao encontro das almas perdidas. E aqui nós temos uma ordem, não uma sugestão, um conselho, um direcionamento. É uma ordem, é algo imperativo. Mas aí nos deparamos com os mais clássicos motivos pelos quais não conseguimos sair das quatro paredes. Qual seria o primeiro? Não temos tempo. Estamos tão ocupados, temos tantas coisas para fazer. Se conseguíssemos pelo menos das 24 horas do dia, fazê-las em 30 horas, quem sabe então conseguiríamos cumprir o proposto para aquele dia. E nós sempre temos esta tendência de dizer que não temos tempo para mais nada. Mas isso é uma armadilha de Satanás. Isto é uma cultura satânica que envolve outros entretenimentos, outras ocupações totalmente desnecessárias que acabam, no mínimo, competindo, se não roubando totalmente o tempo das coisas importantes e necessárias. O inimigo sempre vai trabalhar contra, e ele começa nas coisas mais elementares, colocando situações de que realmente nos vemos envolvidos com as nossas questões pessoais de tal forma que parece ser impossível tirar um tempo para a evangelização. Cada convite que
que um discípulo verdadeiro recebe é como um desafio, como uma oportunidade que Deus dá, porque Ele deseja servir. E Ele sabe que o crescimento se dá pelo trabalho, pela prática. Ele não vai medir esforços. O discípulo sincero, ele vai dar um jeito. Ele vai se esforçar. Ele deseja algo novo na sua vida. Mas sempre existem o que poderiam ser considerados como parasitas, que estão por ali, sem fazer nada, sempre esperando que os outros têm obrigação com ele, que os outros têm que ajudar ele, que ele é um pobrezinho, que ele é um coitadinho e que precisa que sempre alguém esteja ali junto para ajudá-lo, porque ele precisa de ajuda. Muitas pessoas nunca cresceram, continuam raquíticos espirituais, sempre querendo que os outros cumpram as suas obrigações para ele, mas ele mesmo não se sente responsável por nada. Consequentemente, tem uma vida fracassada, triste. Quem não trabalha, fecha todas as oportunidades de ver o fruto do seu trabalho. Deus não tem como fazer crescer algo que você não plantou. E por isso mesmo, você precisa se dar conta destas verdades e saber que para aquilo que julgamos importante, nós tiramos um tempo. Podemos vacilar, podemos teimar, mas um dia nós tiramos um tempo, porque é importante. E ainda muitas vezes comentamos, eu já fazia tempo que eu precisava fazer isto e nunca sobrava tempo, mas hoje eu decidi, hoje eu vou fazer isto. Por que não chegamos a um momento assim? Com respeito ao ide de Jesus, com respeito ao sair das quatro paredes. Servir é a qualidade do discípulo de Jesus, porque ele mesmo afirmou: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é a qualidade do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E este servir, ele envolve sair da fortaleza, sair das quatro paredes e ir ao encontro das almas perdidas. É necessário que entendamos que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo. Mas muitas vezes nós já queremos ir longe, esquecendo os de perto. É erro também pensar só nos de perto, porque a palavra de Deus nos diz: sereis testemunhas ao receber o poder de Deus, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. Então, são lugares concomitantes que Deus fala a respeito do ide, de ser discípulo, de ser testemunhas da ressurreição e da vitória que Jesus Cristo nos dá. É preciso que repensemos a questão do tempo que nós temos dedicado para a evangelização. Pare um pouquinho e pense que alguém dedicou um tempo para nos evangelizar. Nós não tínhamos Jesus e alguém tirou um tempo para nos evangelizar. E agora, aquilo que de graça nós temos recebido, também de graça nós precisamos distribuir. Então,
programe o seu tempo e inclua nesta programação sair das quatro paredes e ir ao encontro das almas perdidas. Então, alguém falou assim: Jesus exigiu tudo de seus discípulos, porque menos que isso seria nada para ele. Jesus deseja que pertençamos totalmente a ele, que tenhamos interesse pelo seu reino, e isto envolve diretamente as almas perdidas. Por isso, enfatizo esta situação necessária. Programe o seu tempo. Tire um tempo. Faça o tempo. Dê um jeito de reservar um tempo para sair das quatro paredes. É claro que eu estou me dirigindo a discípulos de Jesus Cristo. Aí então vem a questão do desejo de fazer isso, da vontade de fazer isso. E talvez uma pergunta possa ser um tanto ofensiva, mas por favor, é para reflexão, somente para reflexão. Você realmente deseja fazer discípulos? Consegue me dar uma resposta? Para si. Você realmente deseja fazer discípulos? A experiência cristã, mais especificamente a experiência pastoral, prova que, infelizmente, existem pessoas que não têm qualquer desejo, não têm qualquer interesse. Como já mencionamos, são verdadeiros parasitas espirituais que muitas vezes dizem servir a Deus durante décadas, sem nunca terem sido úteis para a salvação de ninguém. E este desejo de realização, ele se dá em função do nosso entrosamento com a obra de Deus, do nosso envolvimento com a obra de Deus. Mas quem sabe você possa se questionar, mas como sentir? De onde vem este sentimento? Como produzir este sentimento? Eu gostaria de comentar com você fatos conhecidos, talvez esquecidos, mas muito conhecidos. Primeiramente, você precisa buscar, correr atrás, pagar o preço de uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Primeiramente, através do conhecimento da palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Lembrando que este vocábulo fé, do grego, ele envolve não somente a questão do crer, fé como crença, mas também fé como fidelidade. E isto se dá através do conhecimento da palavra de Deus. Quando temos contato constante com a palavra de Deus, a palavra de Deus gera fé. E esta fé vai produzir responsabilidade. Esta fé vai fazer com que nos sintamos
responsáveis e participantes desta bendita obra. E então, através da leitura da palavra de Deus, também seremos conduzidos ao pagamento do devido preço, através da oração, do jejum, da consagração, práticas constantes, não meramente ocasionais, uma convocação uma vez por ano. Ora, quem vai se manter na presença de Deus jejuando uma vez por ano? E quem não jejuma? Bom, tiramos da lista. Uma vida de consagração. Não somente um momento, uma ocasião, mas uma vida de constantes jejuns, de constantes consagrações, de constantes e incessantes orações na presença de Deus. Ah, quando isto se torna intenso, essa oração fica regada com lágrimas. Estes jejuns ficam regados com lágrimas. Estas consagrações ficam regadas com lágrimas. E então parece que aí começamos a entrar no clima da responsabilidade, no clima da unção, no clima do serviço prestado a Deus. Serviço com resultado, não como combatendo ao ar. Não, serviço com resultado, porque antes de sairmos das quatro paredes, nós nos preparamos, o que é outro fator muito importante. Como você vai sair sem se preparar? Como você vai enfrentar o inimigo sem conhecê-lo? Como você vai enfrentar as trevas sem estar com a sua luz brilhando? Como você vai à guerra sem saber usar as armas? E as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E por isso a conquista, o adestramento, o aperfeiçoamento a estas armas só acontece através de ações que envolvam a nossa consagração na presença de Deus, com jejuns, com oração, com leitura da palavra de Deus, com momentos de louvor, de adoração, de gratidão, nos reunindo na presença de Deus para a bênção, para glorificar o nome do Senhor, para prestarmos um verdadeiro culto de adoração a Deus. Tudo isso envolve um preparo. Todas estas ações trabalham em favor deste preparo, deste fortalecimento, desta capacitação para sairmos das quatro paredes. E é claro que todo esse preço envolve uma palavrinha chamada renúncia. Renúncia daquilo que poderíamos fazer para nós, que é lícito fazer, que até seria agradável fazer, mas que nós renunciamos fazer isto para nós, para trabalharmos para o Senhor, para trabalharmos na presença de Deus, para fazermos algo para Deus. E é importante que nós venhamos nos dar conta desses detalhes. Por quê? Porque nós temos tanto para fazer, mas se não renunciarmos o que fazemos para nós mesmos, não conseguiremos administrar o tempo para fazer as coisas para o Senhor nosso Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque
quando está se dedicando a um, não irá se dedicar ao outro. Então, podemos trazer para a nossa realidade, se estamos servindo somente a nós e aos nossos interesses, não há como nós servirmos ao Senhor, nosso Deus. Para isso você precisa muito empenho. Você precisa de muita força. Poucos são os casos em que a pessoa evangelizada responda rapidamente. É preciso perseverança, é preciso persistência, um trabalho contínuo, um trabalho insistente, sem passar dos limites, mas com perseverança. Temos em nosso ministério não somente notícias de pessoas que nos contaram de quanto tempo frequentaram a igreja para depois tomarem a sua decisão, como também fatos em nosso próprio ministério de pessoas que chegam a frequentar 10 anos. Outros casos ultrapassa esse tempo, até que tomem uma decisão. Eu lembro de algo relacionado a uma determinada pessoa que ele frequentou a igreja há 30 anos. Sempre assíduo aos cultos, às vezes mais assíduo que muitos membros, mas ele levou todo esse tempo para realmente tomar a sua decisão. Alguém teve paciência, alguém esperou, alguém acompanhou todo esse tempo. Ai, que sensação de vitória e que sensação de triunfo, depois de 30 anos, poder contemplar aquela ovelha, aquele discípulo tão esperado. Ele veio e se rendeu a Cristo. Você precisa entender que o tempo de evangelização pertence a nós. Nós temos um tempo, um prazo de validade, por assim se dizer, enquanto estamos nesta terra. Mas o tempo de transformação é do Espírito Santo. E o nosso tempo, ele está junto, porque enquanto a obra do Espírito Santo não for realizada, nós precisamos continuar com paciência e com perseverança, evangelizando, fortalecendo, aconselhando. E o apóstolo Paulo usa uma expressão, até que Cristo seja gerado em vós. E ele usou a expressão do parto. Eu sinto dores como que de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Isso envolve um empenho muito maravilhoso. Quando você decidir sair evangelizar, saia como aquele pastor exposto na parábola da ovelha perdida. A Bíblia diz que ele saiu até encontrá-la. Ele não saiu dar um passeio para ver se porventura encontrava. Não. Quando ele saiu decidido. Eu volto quando encontrar a minha ovelha. Enquanto eu não encontrar a minha ovelha, eu estarei procurando. É este o tom da ovelha perdida, da parábola da ovelha perdida. Ele saiu até que encontrou. E naturalmente, quando encontrou, ele retornou com muita alegria. Não retornou se queixando, ovelha, você me deu tanto trabalho. Você me fez caminhar tanto. Ovelha, você me fez esperar tanto. Não. Ele não dá vazão ao seu esforço. Ele enfatiza o resultado. E com alegria, cheio de júbilo, coloca sua ovelha aos ombros e atrás de volta para o aprisco, até encontrá-la. Não pare antes, porque então você teria trabalhado em vão. Trabalhe até que Cristo seja gerado nas vidas para a glória do nome do Senhor. E encerrando esta lição,
eu gostaria de lembrar que cada um de nós deveria pensar assim: eu sou responsável pelas almas perdidas. Eu sou. Por quê? Porque eu fui responsabilizado pelo dono do rebanho. Jesus disse a mim: ide. Jesus disse a mim. Esta é a posição do verdadeiro discípulo. Assume a sua responsabilidade. Não fica jogando para os outros. Isto não é coisa de discípulo. O discípulo assume e faz e trabalha em qualquer aspecto da obra de Deus. O verdadeiro discípulo assume e faz. Por quê? Porque ele é discípulo. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos leve a sair das quatro paredes, indo ao encontro das almas perdidas, como é o título de um livro que eu li, Lá Fora, onde os pecadores estão. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.